Opa, perdão. Muito bem, irmãos. Com muita honra e, como eu sempre digo, temor e tremor, com a situação aqui de avaliação que me coloco aqui nesse momento para realizar a pregação de avaliação dessa manhã. Antes eu ainda estou um pouco amedrontado, obviamente, porque estou pregando para um grupo seleto de pastores do presbitério, para irmãos que já estão muito experientes, já ouviram várias pregações, várias mensagens, e o que me deixou um pouco mais confortável, pelo menos por um momento, foi que tem um ar-condicionado ligado aqui para eu não precisar derreter enquanto estou aqui fantasiado de pastor nesse momento. Só que, como os irmãos colocaram há pouco, eu estou com a corda no pescoço de novo, porque eu tenho que acabar antes do costelão. Então, estou novamente acuado, mas de qualquer maneira espero que a palavra que eu vou colocar aqui, apresentar aos irmãos, seja de fato uma bênção para os irmãos e que possa de alguma forma contribuir para os irmãos, né? Como eu falei, os irmãos já são muito mais experientes, já tanto na pregação quanto ouviram pregações também, né? E eu pelo menos acho difícil realizar uma pregação apresentando algo novo para os irmãos, né? Visto que os irmãos sabem muito. Eu tenho muito mais a aprender com os irmãos do que os irmãos têm a aprender comigo. Mas ainda assim eu vou tentar passar talvez alguma perspectiva, uma visão um pouco diferente daquilo que provavelmente os irmãos já estão acostumados a ouvir, especialmente no texto de hoje, que já convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Mateus, capítulo 1, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Mateus capítulo 5, versos de 1 a 12. Eu achei interessante que o pastor Jango começou falando, né, no momento de devoção nossa manhã, falando a respeito de revitalização, né? E eu, pelo menos na pregação que eu preparei, eu tentei trazer um pouco da experiência que eu tive, né? Algumas reflexões que eu tive durante esse ano de licenciado, de estudos que tive, de preparação a respeito de revitalização, reflexões a respeito de revitalização. E eu acho que talvez, né, essa reunião acabe se tornando mais uma conferência de revitalização do que uma reunião em si, mas eu acho que não chega a tanto. Convido os irmãos então a acompanhar a leitura do texto de Mateus capítulo 5, versos 1 a 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Então Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Conforme eu havia comentado antes da leitura, esse ano foi um ano de muito aprendizado, né, atuando como um pastor licenciado numa igreja. Foi um ano de também desafios por conta de toda a nossa situação no Brasil como um todo, né? A gente tem uma situação muito delicada de politização extrema, de polarização extrema e de conflitos, especialmente em redes sociais, né? E o motivo que eu trouxe essa pregação no início do Sermão do Monte, que é um texto que entendo que dispensa apresentações, provavelmente os irmãos já tiveram muito contato com esse texto,
Mas eu trouxe esse texto porque quando eu tive contato com esse texto, estava estudando até para passar como lição em grupos familiares para os irmãos, de alguma forma esse texto foi muito, como o próprio pastor Jango, né, falou, foi desafiador e ao mesmo tempo, de alguma forma, também consolador para a gente, né, pelo menos para mim. E muito do que eu vou pregar, eu acho que cabe muito mais para mim mesmo, né? Uma pregação que é para mim do que, como eu falei, é para os irmãos também. Provavelmente os irmãos já sabem muito disso, mas ao mesmo tempo é algo que eu tento falar para mim mesmo, tento de alguma forma me orientar a partir desse texto. E diante da situação que a gente está, embora até o pastor Jango, como eu falei, vou acabar citando muito o que o pastor Jango falou hoje de manhã, a gente está numa situação como igreja que, como ele falou, né, às vezes a gente acaba procurando não adaptar, né, mas a gente acaba procurando lá fora respostas para as situações que a gente vive lá fora e esquece de olhar para dentro, para as soluções que a própria Bíblia, o próprio Jesus apresenta para a gente, para os problemas que a gente vive até hoje. De alguma forma, o mundo sempre foi muito polarizado. Em alguns momentos, especialmente nesse período que Jesus está falando com a gente, era um mundo também muito politizado. Tinha as polarizações e tinha as politizações do momento daquela época, né? O problema é que a gente, quando lê, muitas vezes a gente acaba passando por cima desses contextos e dessas situações que estão mais no subtexto do que no texto bíblico em si. E eu acho que talvez a única coisa que nos coloca numa situação levemente diferente daqueles tempos eu vou apresentar como se fosse um problema atual, né, que são as redes sociais. As redes sociais. E, como eu falei, aquela época já era um período de politização e de polarização. E, assim como hoje, o ser humano não mudou, tem os mesmos problemas. Mas a cada época a gente tem potencializações, a gente tem elementos diferentes na história que acabam tornando algumas questões do coração humano um pouco piores do que normalmente é. E hoje em dia, no contexto atual que a gente vive, eu diria que são as redes sociais. Existe um pensador contemporâneo, ele é um pesquisador, na verdade, pesquisador, psicólogo social, filósofo social, que chama Jonathan Haidt. E ele tem feito pesquisas, ele está até se preparando para lançar um novo livro, que ele fala dos problemas que as redes sociais têm causado na mudança de comportamento das pessoas de hoje em dia. Como a gente vive, as redes sociais são... Como é que eu vou colocar assim? Algumas pessoas colocam redes sociais hoje como se fossem nos colocam numa nova situação de tribalismo, num tribalismo social. Então, antigamente a gente vivia em tribos, né, se a gente fosse colocar, ou em cidades diferentes, tanto é que as cidades eram todas muradas, porque entravam em guerra umas com as outras. Então eram grupos isolados, separados, que viviam em conflitos uns contra os outros. O que a gente vive hoje é como se fosse uma reprise do que acontecia até, por exemplo, na Idade Média, só que de maneira digital. Nunca a gente esteve tão conectado uns com os outros, mas nunca também nós nunca nós estivemos tão longe, tão distantes uns dos outros. E o motivo para isso é justamente o modo como as redes sociais operam, como elas trabalham. As redes sociais, elas funcionam de modo a sempre tornar você preso ou, como vamos dizer assim, inserido apenas naquela sua bolha de pessoas que concordam com você ou que têm as mesmas visões que você. E por incrível que pareça, as redes sociais também trabalham e operam, obviamente para ganhar dinheiro, de modo a colocar grupos diferentes em conflito uns com os outros. A gente está acostumado com essa questão de, por exemplo, a gente fala alguma coisa, se o celular escutar, por exemplo, eu quero fazer uma viagem, sei lá, pro Nordeste. O celular escuta e já começa a aparecer propaganda para você de viagens para o Nordeste, oferecendo pacotes e tudo mais.
Ele entende aquilo que você é, ele entende, a rede social entende o momento que você está inserido, as questões que você está inserido, e para poder ganhar dinheiro, ele algumas vezes faz com que você entre em conflito com outros grupos também. Porque a rede social ganha dinheiro com interações. Então, da mesma forma que quando a gente dá um like, concordando com o que uma pessoa está falando, a rede social ganha dinheiro porque está gerando informação, gerando fluxo de informações. Mas de vez em quando ela quer colocar também você contra uma outra pessoa, através de uma polêmica, através de um conflitozinho, ou te forçando a te se posicionar de alguma forma naquele meio. E ele faz justamente isso para gerar engajamento. O que gera mais engajamento do que conflito? O que é que gera mais engajamento do que confronto, do que debate? Nada gera mais engajamento do que isso. As redes sociais, então, nesse ambiente que a gente vive, no momento atual que a gente vive, elas trabalham com esse tribalismo nosso, com esse desejo constante de confronto, de assumir uma posição e de enxergar o próximo, o outro, como inimigo, como confronto, alguém a ser combatido. E por conta disso mesmo, as redes sociais sempre nos levam a acreditar e entender que o mal do mundo é sempre o outro. A rede social sempre nos força e nos leva a entrar em confrontos para gerar motivação, gerar informação, e a melhor coisa que eles fazem para isso é gerar confronto. E isso tem saído do mundo digital e vindo para a vida real. A rede social ela tem mudado as nossas vidas, os nossos corações de tal modo que nós passamos a confundir o digital com o real. Os conflitos das redes sociais, o desejo de debate, o desejo de confronto das redes sociais saiu do digital e veio para o mundo real, nos levando e nos forçando a situações complicadas e difíceis entre os nossos familiares, entre os nossos amigos e até mesmo dentro da própria igreja. E pode parecer que eu estou falando apenas de, por exemplo, conflitos políticos, como eu estou falando, né, como eu estava comentando, mas já há indícios de que um dos motivos pelos quais tantos jovens, por exemplo, da minha faixa de idade, estão solteiros por mais tempo, ocorre justamente por influência das redes sociais, trabalhando de uma maneira um pouco diferente. Mas isso é um parênteses. As redes sociais são realmente um problema e nós ainda não sabemos lidar com ela. E se nós não nos atentarmos ao que as redes sociais têm feito com os nossos corações, com a nossa vida, a gente corre o risco de perder a perspectiva de qual é a cultura do reino de Deus, de qual é a verdadeira cultura que Deus quer, da verdadeira forma que Deus quer que nós nos socializemos, nós nos relacionemos com outras pessoas. Então, quando eu trago esse texto aqui do Sermão do Monte, dando um breve contexto, o que Jesus está falando para a gente é que o reino dele não é desse mundo. E por o reino dele não ser desse mundo, os discípulos de Cristo e aqueles que são do reino de Deus têm uma lógica totalmente diferente. Tem uma lógica completamente outra. E o que nós temos visto hoje com as redes sociais é simplesmente uma amplificação daquilo que o reino dos homens já gera em nós. Nós naturalmente temos essas tendências todas que as redes sociais nos mostram, mas o modo como elas operam nos transforma e nos amplifica esses problemas do nosso coração de uma maneira tal que a gente acaba se esquecendo dessa verdade aqui que Jesus está trazendo para a gente. E a partir desse texto eu queria destacar 3 aspectos que acho que são interessantes, importantes, de nós nos atentarmos aqui diante desse texto. 3 aspectos que, como eu estava comentando a respeito de revitalização, a gente precisa se atentar se a gente quiser ter, digamos assim, alguma chance de a igreja prosperar nos próximos anos.
O primeiro aspecto, são 3 aspectos. Os 3 aspectos que eu vou colocar de início são um aspecto interno das nossas vidas, um aspecto externo das nossas vidas e, por falta de palavra melhor, um aspecto de cima, um aspecto do alto, por falta de palavra melhor. Mas o primeiro aspecto é justamente isso que eu comentei. Como Jesus está falando que o reino de Deus é algo totalmente diferente do reino dos homens, o que torna o reino de Deus diferente do mundo dos homens? A diferença reside justamente dentro dos nossos corações, dentro do nosso espírito. Quando eu falo coração aqui, não é simplesmente uma questão de sentimento, de emoção, é uma questão de realmente qual é a direção que você está dando para a sua vida. O que é que te leva a tomar ações, decisões em cada momento da sua vida? É o seu coração que te leva a tomar essas decisões. E se seu coração não está de acordo com aquilo que Deus propõe para que nossos corações tenham internalizados, a gente vai sempre se orientar a partir do reino dos homens. Então, aquilo que Jesus está nos dizendo é que pode mudar governo, pode mudar sistemas de governo, pode mudar toda a sociedade. Se o ser humano não cuidar daquilo que está dentro do próprio coração, nada vai mudar. Por sermos decaídos, por dependermos da graça de Deus, por sermos seres miseráveis, desgraçados, ou seja, sem graça nenhuma, nós sempre vamos dar um jeito de corromper qualquer que seja o sistema que se coloque na nossa sociedade. Qualquer que seja o movimento, qualquer que seja a mentalidade que se propõe a resolver todos os problemas do mundo. Nada vai fazer o ser humano mudar, a não ser que haja uma transformação interna nos nossos corações. E é por isso que Jesus fala a lista aqui de bem-aventuranças, né? E eu acho o termo bem-aventurança, bem-aventurado, uma palavra difícil de se compreender, pelo menos para a gente. Porque ele significa abençoado, ele significa feliz, ele significa também alguém que é aprovado por Deus. São várias coisas ao mesmo tempo, então são palavras muito difíceis. Eu tento, pelo menos na minha cabeça, trazer a ideia do John Piper, de que bem-aventurado é aquele que se satisfaz plenamente em Deus. Quando nos satisfazemos plenamente em Deus, o nosso interior muda, de tal modo que começamos a apresentar todas essas características de bem-aventuranças que Jesus coloca aqui. Essa lista é muito parecida com os frutos do Espírito, né? Com o fruto do Espírito. Já falei errado porque é a coisa que já está na mente de todo mundo, né? O fruto do Espírito são todas aquelas características juntas em uma pessoa só. Da mesma forma, uma pessoa que é bem-aventurado possui todas essas características ao mesmo tempo. Os bem-aventurados aqui não são pessoas diferentes que têm preocupações diferentes, não. Os bem-aventurados são aqueles que têm todos esses tipos de características, de preocupações e de empenhos na sua vida e no seu ministério. Para não perder muito tempo, porque eu tenho alguns outros pontos que eu acho interessante a gente tocar, eu quero só falar rapidamente o que significa cada uma dessas bem-aventuranças, para ajudar a gente a entender o que significam. Quando Jesus fala pobre de espírito, ele está dizendo aquele que depende de Deus, que tem a vida totalmente dependente de Deus, que é humilde, que não fica querendo colocar a própria vontade, os próprios desejos acima dos outros. De outro modo, ou por outra, é alguém que percebe a própria miséria e não fica apontando os erros dos outros. Não fica falando que o problema da nossa vida ou da sociedade reside no outro. O pobre de espírito é aquele que entende que o problema sou eu. O problema do mundo sou eu. Quem é pobre de espírito entende isso constantemente. O problema do mundo sou eu. Não joga a culpa sobre os outros. Aí depois, os que choram, aqueles que choram, são aqueles que se entristecem com a própria condição de miséria, de desgraça, como eu falo, que lamenta essa situação de que nada do que nós fazemos
vai resolver o problema. Que nós somos totalmente pecadores, de que nós somos totalmente dependentes de Deus. Os que choram, choram porque sabem que a humanidade não pode fazer nada por si mesma. Aqueles que são mansos são aqueles que, assim como Jesus, sofrem perseguição em silêncio, que se recusam a se defender quando os seus privilégios estão sendo ameaçados. Os mansos não são aqueles que simplesmente fogem da luta, são aqueles que ficam e sofrem em silêncio aquilo que está sendo mais ameaçado, que é o próprio conforto, o próprio luxo, especialmente quando estão entendendo que sofrem isso por causa de Cristo. A mansidão, quando realmente praticada da maneira correta, ela é a sabedoria divina, praticada através do silêncio. Assim como Jesus foi em silêncio para a cruz. Aqueles que têm fome e sede de justiça são aqueles que têm um desejo por um mundo justo, um mundo que demonstre realmente o caráter de Deus. Os que são misericordiosos são aqueles que se compadecem dos que estão sofrendo e que acolhem de modo desinteressado, sem esperar nada em troca, aqueles que estão passando por dificuldade, que estão passando por aflição. Os puros de coração são aqueles que não têm o coração dividido. Não são aqueles que têm o coração cheio de bondade, porque nós não somos bons. Um coração puro é um coração que está totalmente engajado em fazer a vontade de Deus e declarar a glória de Cristo. Esse é um coração puro. É um coração que se preocupa em apontar para Cristo e não para si mesmo ou para qualquer movimento que lhe faça parte. Os pacificadores, finalizando essa questão dos aspectos internos, são aqueles que levam a paz. São aqueles que estão dispostos a tomar prejuízo para que a fúria de um lado não recaia sobre o outro lado. Os pacificadores são aqueles que, ao custo da própria paz, ao custo da própria vida, age como mediador para que os dois lados se entendam, que se compreendam e que deixem de se odiar. A tal ponto de realmente se sacrificar, de perder tudo, para que não haja mais divisão. E esses são os aspectos internos que eu entendo das bem-aventuranças. Tem ainda 2 bem-aventuranças. E eu entendo que elas mostram para a gente aspectos externos. Se os nossos corações realmente estiverem alinhados com o reino de Deus, nós apresentaremos todas essas características. A nossa vida vai girar ao redor dessas características de bem-aventuranças. E quando nós realmente, não é nem uma questão de compromisso, é de fato uma mudança profunda, de tal modo que isso aqui se torna natural. Não quer dizer que seja fácil, nós ainda precisamos mudar muito para conseguir chegar nesse ponto. Mas é algo que entendemos que é muito mais algo que vem de Cristo do que algo que nós fazemos através do nosso próprio esforço. Então, a seguir, a gente tem os aspectos externos. Quando nós realmente, temos essas características internas, qual é a reação da sociedade perante essa mudança de nossas vidas? E isso que é o ponto mais interessante. Especialmente no período de redes sociais, nesse ambiente de redes sociais, que as pessoas forçam um posicionamento umas das outras, sem mesmo se preocupar como as outras pessoas estão. Quando alguém se posiciona de uma maneira talvez neutra, e às vezes até como um pacificador, tentando realmente trazer os ânimos para baixo, e não, vamos dialogar, a coisa não é bem assim, qual é a reação natural das pessoas que estão tomadas pelo espírito do reino dos homens? Revolta. Elas te enxergam como inimigo, te jogam automaticamente como inimigo. Se você não está comigo, você está contra mim. E esse é o nosso problema. Quando nós somos tomados pelo reino dos homens. Porém, quando nós somos tomados pelo reino de Deus, as pessoas vão agir com raiva, com ódio. Porque a lógica do reino de Deus é tão diferente que incomoda. Isso incomoda as pessoas profundamente.
As pessoas não conseguem ver uma pessoa vivendo de uma maneira pacífica. Elas querem que aquela pessoa pacífica se torne como uma delas, um combatente, um guerreiro em causa própria. E é isso que Jesus está falando, olha, quando vocês estiverem realmente vivendo conforme a vontade, conforme a cultura do reino de Deus, vocês serão perseguidos por causa da justiça que vocês querem que o mundo, a justiça de Deus, a característica, o caráter de Deus, quando vocês querem que tudo isso seja declarado, demonstrado na sociedade, apontando para Deus, é aí que as pessoas vão realmente se revoltar contra você. E quando isso acontece, se nós realmente estivermos com os corações nos lugares corretos, a gente não vai reagir da mesma maneira que eles reagem. Nós vamos justamente reagir como Jesus reagiu. Nós vamos responder de maneira amorosa, em silêncio, em mansidão, tentando, através da própria perseguição que causam contra nós, declarar a glória de Deus. Demonstrar como Deus é real através da mudança interna dos nossos corações. E é isso que vai causar a revolta das pessoas. Né? Os perseguidos, então, por causa da justiça, são perseguidos porque parecem ser, de fatos, com Cristo, discípulos de Cristo, e exprimem os mesmos caráteres de Cristo. E os que são injuriados por causa de Cristo são aqueles que são tão diferentes que eles não seguem a lógica do reino dos homens, mas a lógica do reino de Deus. A gente está sempre preocupado com a questão cultural, com a guerra cultural. O problema é que a gente se engaja com a guerra cultural do nosso tempo com ferramentas, com entendimentos da cultura do reino dos homens. Nós não combatemos a cultura do reino dos homens com a cultura do reino de Deus. E é por isso que a gente está perdendo. E o último aspecto, o aspecto do alto, e eu acho que esse talvez seja o principal ponto que nos leva, talvez, a entender que o motivo pelo qual a igreja está passando por tanta dificuldade é que nós nos esquecemos que Jesus é rei, que Jesus é soberano. A gente não descansa em Jesus porque nós achamos que ele não tem o controle sobre nada. E o texto aqui de Mateus, todo o texto de Mateus, ele está apresentando Jesus como um monarca. Alguém que recebeu toda a glória, toda a autoridade, nos céus e na terra, para governar. Nós, no fim das contas, quando esquecemos que Jesus é o monarca, que está soberano sobre todas as coisas, que ele cuida, e que ele permite que as coisas aconteçam tudo conforme a vontade dele, quando nós nos esquecemos disso, nós começamos a nos comportar como pessoas que, por exemplo, no caso de evangelismo, é como se a gente estivesse simplesmente tentando convencer as outras pessoas a voltar em Jesus. É como se a gente só quisesse que as pessoas votassem em Jesus e colocassem as coisas nas urnas, mas a gente se esquece que a autoridade de Jesus não está sobre votação. Não está sob escrutínio, não é algo condicional. Quando a gente esquece que Jesus é rei, que é soberano, a gente começa a agir de modo acuado. A gente começa a jogar na defensiva. E é por isso que o Brasil perdeu ontem, começou a jogar na defensiva. E tomou um gol e perdeu o jogo. A gente joga na defesa porque a gente está confiando demais nos nossos métodos, a gente está confiando na nossa vontade, nos nossos entendimentos. Nós não estamos confiando na soberania de Deus. Não estamos confiando na vontade dele, nos caminhos que ele está permitindo que a igreja passe para poder, finalmente, a igreja ser glorificada e ser, justamente, o reino de Deus seja avançado por toda a face da terra. Quando a gente esquece que Jesus é soberano, a gente perde, na mesma hora. E é por isso que a gente está tão preocupado, ou reticente, querendo entender por que a igreja não está... Por que não está acontecendo nada com a igreja? Por que a igreja está morrendo? Porque a gente esqueceu que Jesus é soberano. A gente esqueceu que Jesus é o nosso rei. A gente esqueceu que Jesus é o nosso chefe. A gente esqueceu de confiar em Jesus.
Esse ano, eu comecei um hobby novo, eu comecei a montar quebra-cabeça. Eu montei um quebra-cabeça de 1000 peças, nunca tinha pego quebra-cabeça. E como eu gosto de artes, de obras de arte, eu peguei um quadro de Rembrandt, que ele é um artista barroco protestante. E a pintura que eu escolhi foi Tempestade no Mar da Galileia. E é muito interessante ver a pintura, porque é justamente uma pintura no barco, tem um barco, com todos os apóstolos, inclusive tem o próprio Rembrandt lá, uma curiosidade. E você vê no meio daquele navio, pessoas indo direto ao mastro, tentando controlar as velas, achando que o ativismo e a militância é o que vai fazer com que o barco não afunde. E temos um outro grupo com medo, um grupo que está apavorado, chorando, achando que vão morrer. E tem um terceiro grupo ainda que está bravo com Jesus. E o único que está calmo no meio da situação é Jesus. Jesus está tranquilo no meio do barco. Todo mundo se descabelando, mas Jesus está tranquilo. Porque ele sabe que ele tem poder sobre aquela tempestade. Ele sabe o que vai acontecer quando tudo isso passar. Ele sabe que a confiança dele está na vontade de Deus Pai. Então, quando a gente perde essa noção de autoridade, a gente perde essa noção de quem Jesus realmente é, a gente confia muito mais nas nossas próprias forças e se envolve muito mais em militância, em ativismo, em tomar as coisas com os nossos próprios braços. Quando isso acontece, a gente já perdeu. A gente perdeu porque nós não estamos olhando para dentro. Nós não estamos entendendo que o problema da humanidade é o próprio homem. Somos nós. A gente esquece da doutrina não acredito que eu estou esquecendo o nome. A doutrina que eu mais penso é a depravação total. Obrigado. A gente esquece da doutrina da depravação total, que nós somos miseráveis, pecadores e que estamos sempre fugindo de Deus. E por conta disso mesmo, quando a gente esquece disso, a gente começa a jogar a culpa nos outros. O culpado é aquele lá. O culpado é aquele outro lá. A gente procura guerra, conflito, confusão. A gente esquece de viver como alguém bem-aventurado, que quer baixar a bola, baixar a temperatura, vamos conversar. A gente quer ganhar às vezes no argumento, falar alto, mas a gente esquece de dialogar. A gente está perdendo a guerra porque nós esquecemos quem nós somos, quem Jesus é. Esqueceu que Deus está sobre todas as coisas. E esse é o meu apelo, que nós possamos nos lembrar de quem Jesus é. Que o incômodo que as pessoas lá fora, que a cultura lá fora tenham conosco, seja porque nós estamos, de fato, vivendo como toda essa lista aqui de bem-aventuranças. Que nós estejamos vivendo, de fato, conforme aquilo que é a cultura do reino, e não simplesmente um reflexo da cultura do reino dos homens. Que vivamos como aquilo que realmente somos, né? Somos membros de uma pátria celestial, que é o reino de Deus. E o reino de Deus tem uma cultura própria. A gente só está esquecendo qual ela é. A gente quer só refletir aquelas de fora. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, eterno Pai, nós nos humilhamos aqui, Senhor, nesse momento, pedindo perdão, Senhor, por, de fato, nos esquecermos de quem o Senhor é, de esquecermos de quem nós somos. Pedimos perdão, Senhor, por não admitirmos aquilo que nós temos de pior em nós mesmos, e perdão por simplesmente apontar o erro dos outros, sem perceber aquilo que nós temos, o modo como temos pecado contra Ti, que é com pura incredulidade, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a lembrar que Jesus é o Rei soberano sobre todas as coisas, e que a igreja triunfará no final de tudo, e por isso podemos ter confiança no Senhor, porque Jesus está constantemente conosco,
porque Jesus permitirá que a igreja vença no final. Mas só conseguiremos ver esse avanço da igreja quando entendermos que o Senhor é quem manda em tudo, inclusive em nossas vidas. Amém. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.